nas profundezas dos arquivos secretos do Vaticano, guardado sob 7 chaves e protegido por séculos de silêncio, repousa um dos documentos mais controversos da história cristã. Poucos olhos mortais contemplaram suas páginas amareladas pelo tempo, onde tinta antiga revela verdades que a Igreja preferiu manter enterradas. É a confissão de um homem que desafiou os limites entre o sagrado e o profano, entre a santidade e a bruxaria, entre a luz divina e as trevas mais profundas da alma humana. Foi então que começou a jornada de Tásio Cipriano, nascido no 3º século após Cristo, numa Antioquia fervilhante de mistérios e contradições. A cidade, encruzilhada entre Oriente e Ocidente, respirava magia em cada esquina. Mercadores vindos da Pérsia sussurravam encantamentos em línguas esquecidas, enquanto filósofos gregos debatiam os segredos do cosmos sob o céu estrelado da Síria. Era neste caldeirão cultural que o jovem Cipriano cresceu, seduzido desde cedo pelos mistérios que pulsavam nas veias da antiga metrópole. Nas profundezas de sua juventude, Cipriano não era o santo que a posteridade conheceria. Seus pais, ricos comerciantes da elite antioquena, enviaram-no para Atenas quando completou apenas 14 anos. Lá, nos mesmos pórticos onde Sócrates havia caminhado, o jovem sírio mergulhou nos mistérios órficos e nos cultos dionisíacos. Mas foi quando seus passos o levaram ao Egito que sua verdadeira transformação começou. Alexandria, a cidade dos sábios e dos magos, abriu suas portas para revelar segredos que fariam qualquer mortal tremer. Durante 7 longos anos, Cipriano perambulou pelos templos subterrâneos de Mênfis, onde sacerdotes encapuzados ensinavam a arte de conversar com os mortos. Aprendeu a decifrar hieróglifos que continham fórmulas de poder. Dominou rituais que podiam dobrar a vontade dos homens e adquiriu conhecimentos que os próprios deuses temiam compartilhar. Suas mãos, antes delicadas como as de um jovem aristocrata, tornaram-se calejadas de desenhar círculos mágicos e manipular ingredientes que exalavam vapores mortíferos. Foi então que o destino teceu sua trama mais intrincada. De volta a Antioquia, Cipriano havia se tornado o mago mais temido e respeitado de toda a região. Ricos e pobres batiam à sua porta, suplicando por filtros de amor, maldições contra inimigos ou proteção contra espíritos malignos. Sua reputação cresceu como uma sombra que se estendia por todo o Império Romano. Governadores o consultavam antes de batalhas, cortesãs pagavam fortunas por seus encantamentos, e até mesmo cristãos, em segredo, buscavam seus serviços quando suas orações pareciam não ser ouvidas. Nas profundezas de uma noite sem lua, um jovem chamado Aglaídes procurou Cipriano com uma súplica que mudaria para sempre o curso de 2 vidas. Ele amava perdidamente uma cristã chamada Justina, uma jovem de beleza incomparável e virtude ainda maior. Seus pais haviam prometido sua mão em casamento, mas ela havia dedicado sua vida a Cristo e recusava qualquer pretendente. Aglaídes ofereceu a Cipriano uma fortuna em ouro e prata se o mago conseguisse dobrar a vontade da jovem através de seus poderes sobrenaturais. Cipriano aceitou o desafio com a arrogância de quem nunca havia falhado. Invocou demônios das profundezas, conjurou espíritos da luxúria e lançou sobre Justina os mais poderosos encantamentos de sedução que conhecia. Noite após noite, enviou entidades sobrenaturais para perturbá-la em seus sonhos, para sussurrar tentações em seus ouvidos e para incendiar seu coração com paixões terrenas. Mas algo extraordinário aconteceu. Cada vez que os demônios se aproximavam da jovem cristã,
uma luz invisível os repelia. Cada encantamento se desfazia ao tocar sua aura de pureza. Cada tentação se transformava em oração. Foi então que Cipriano compreendeu estar diante de um poder que transcendia toda a sua sabedoria oculta. Durante meses, intensificou seus esforços, invocando entidades cada vez mais poderosas, realizando rituais cada vez mais complexos. Chegou ao ponto de invocar o próprio Satanás, que apareceu em sua forma mais terrível e prometeu pessoalmente quebrar a resistência de Justina. Mas nem mesmo o príncipe das trevas conseguiu tocar a jovem protegida pela fé cristã. Nas profundezas de sua derrota, algo se rompeu dentro de Cipriano. Pela primeira vez em sua vida, ele havia encontrado um poder superior ao seu. A humildade, sentimento que jamais experimentara, começou a brotar em seu coração endurecido pelos anos de prática mágica. Procurou Justina, não mais como o mago arrogante que tentara corrompê-la, mas como um homem quebrantado em busca de respostas. Ela o recebeu com a paciência de uma verdadeira serva de Cristo e, palavra por palavra, revelou-lhe os mistérios de uma fé que ele jamais havia compreendido. A conversão de Cipriano não foi um evento súbito, mas um processo doloroso que durou meses. Cada livro de magia que queimou em praça pública representava uma parte de sua antiga identidade sendo consumida pelas chamas. Cada amuleto destruído era um elo com seu passado sombrio, sendo rompido para sempre. Quando finalmente se apresentou ao bispo Antimo para receber o batismo, multidões se aglomeraram para testemunhar a transformação do mais poderoso mago da região no mais humilde dos cristãos. Mas a verdadeira prova de sua conversão ainda estava por vir. O imperador Diocleciano havia desencadeado a mais terrível perseguição contra os cristãos que o mundo já havia presenciado. Cipriano, agora bispo de Antioquia, tornou-se um dos principais alvos da fúria imperial. Suas antigas artes mágicas poderiam tê-lo protegido, mas ele escolheu enfrentar o martírio com a mesma determinação com que antes havia buscado o poder oculto. Foi então que a história tomou sua volta mais dramática. Cipriano e Justina foram presos juntos e levados para julgamento perante o governador Eutômio. Durante dias, foram submetidos às mais cruéis torturas. Ferros em brasa marcaram suas carnes, açoites dilaceraram suas costas e garras de ferro arrancaram pedaços de seus corpos. Mas nem uma única palavra de blasfêmia saiu de seus lábios. Em vez de invocar demônios para protegê-los, como seus carrascos esperavam, eles entoavam hinos de louvor que ecoavam pelas masmorras como música celestial. Nas profundezas de uma manhã nebulosa de setembro do ano 304, Cipriano e Justina foram levados para a execução. O antigo mago, que outrora comandara legiões de espíritos malignos, caminhava para a morte com a serenidade de um santo. Testemunhas relataram que, momentos antes de sua cabeça ser decepada, ele ergueu os olhos ao céu e pronunciou palavras que ficariam gravadas na memória de todos os presentes. Pediu perdão não apenas por seus pecados, mas pelos pecados de toda a humanidade, e rogou a Deus que recebesse sua morte como sacrifício pela conversão de outros magos e feiticeiros. A execução de Cipriano deveria ter sido o fim de sua história, mas foi apenas o começo de seu verdadeiro legado. Nas décadas seguintes, relatos de milagres começaram a se espalhar por todo o império. Possessos eram libertados ao invocar seu nome. Magos abandonavam suas práticas após sonhar com sua aparição. E uma quantidade incontável de pessoas encontrava a fé cristã através de sua intercessão. A Igreja, inicialmente hesitante em canonizar um ex-mago,
não pôde ignorar os sinais sobrenaturais que acompanhavam sua veneração. Mas foi na Idade Média que a figura de São Cipriano assumiu contornos ainda mais misteriosos. Escribas medievais, fascinados por sua história, começaram a atribuir-lhe a autoria de grimórios e livros de magia que circulavam clandestinamente pela Europa. O mais famoso deles, conhecido como o Grande Livro de São Cipriano, tornou-se uma lenda que atravessou séculos. Dizia-se que continha todos os segredos mágicos que o santo havia aprendido antes de sua conversão, preservados como advertência para as futuras gerações sobre os perigos do ocultismo. Nas profundezas dos mosteiros medievais, monges copistas trabalhavam à luz de velas para reproduzir estes textos proibidos. Não o faziam por curiosidade mórbida, mas porque acreditavam que conhecer as artimanhas do mal era essencial para combatê-lo eficazmente. Exorcistas consultavam estas obras antes de enfrentar casos de possessão, e inquisidores as estudavam para identificar práticas heréticas. Paradoxalmente, o santo que havia renunciado à magia tornou-se o patrono daqueles que precisavam compreendê-la para destruí-la. Durante o Renascimento, quando o interesse pela magia e pela alquimia ressurgiu com força renovada, a figura de São Cipriano ganhou nova relevância. Eruditos como Pico della Mirandola e Cornélius Agripa citavam sua conversão como exemplo de que até mesmo os mais profundos conhecimentos ocultos podiam ser redimidos pela graça divina. Sua história inspirou uma geração de intelectuais que buscavam conciliar sabedoria antiga e fé cristã, criando uma tradição que influenciaria o pensamento esotérico por séculos. Foi então que sua lenda atravessou o oceano e chegou ao Novo Mundo. No Brasil colonial, escravos africanos e colonos portugueses encontraram na figura de São Cipriano uma síntese perfeita entre suas tradições mágico-religiosas e a fé católica imposta pelos colonizadores. Benzedeiras invocavam seu nome para quebrar feitiços. Quilombolas o veneravam como protetor contra a perseguição. E até mesmo senhores de engenho discretamente consultavam suas supostas obras quando enfrentavam problemas que a religião oficial não conseguia resolver. Nas profundezas das senzalas, onde o sofrimento humano atingia proporções inimagináveis, histórias sobre São Cipriano circulavam como sussurros de esperança. Contava-se que ele havia sido escravo do mal antes de encontrar a verdadeira liberdade em Cristo, uma metáfora poderosa que ressoava nos corações de homens e mulheres acorrentados pela brutalidade do sistema escravocrata. Sua transformação de mago em santo tornava-se símbolo de que nenhuma alma estava perdida, além da possibilidade de redenção. O século XIX trouxe nova complexidade à devoção a São Cipriano. O surgimento do espiritismo kardecista no Brasil criou um sincretismo único, onde o antigo mago era venerado simultaneamente como santo católico e guia espiritual. Terreiros de Umbanda e Candomblé incorporaram sua figura em seus panteões, enquanto centros espíritas o invocavam como protetor contra obsessores e espíritos malignos. Esta multiplicidade de interpretações apenas enriqueceu seu legado, transformando-o no santo mais ecumênico do Brasil. Durante o século XX, pesquisadores começaram a questionar a historicidade de muitos elementos da lenda de São Cipriano. Descobriram que vários grimórios atribuídos a ele haviam sido escritos séculos após sua morte, e que muitos milagres relatados continham anacronismos evidentes. Mas, longe de diminuir sua importância, estas descobertas revelaram algo ainda mais fascinante: a capacidade humana de criar mitos
que transcendem a realidade histórica e tocam verdades profundas sobre a condição humana. Nas profundezas do século XXI, quando a ciência parecia ter desmistificado todos os mistérios, a figura de São Cipriano permanece vibrante e relevante. Em um mundo onde tecnologia e espiritualidade coexistem em tensão constante, sua história oferece uma ponte entre extremos aparentemente irreconciliáveis. Não importa se os grimórios que levam seu nome foram realmente escritos por ele, ou se seus milagres podem ser explicados por coincidência. O que importa é a verdade universal que sua lenda encarna, a possibilidade de transformação radical, a supremacia do amor sobre o poder e a certeza de que nenhuma escuridão é profunda demais para que a luz não possa alcançá-la. Hoje, enquanto fiéis acendem velas em sua honra e céticos debatem sua existência histórica, São Cipriano continua sendo aquilo que sempre foi: um espelho onde a humanidade contempla suas próprias contradições e possibilidades. Mago ou santo, realidade ou lenda, sua verdadeira magia reside na capacidade de inspirar transformação em corações que, como o seu, descobrem que o maior poder não está em dominar o mundo, mas em permitir que o mundo os transforme através do amor incondicional e da fé inabalável.